E aí YouTube, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo onde eu vou ensinar como dar aulas com seu iPhone, iPad ou iPod Touch. E esse vídeo aqui é um vídeo completo onde eu vou explicar de todos os passos, desde a montagem da aula até a parte que eu vou dar a aula mesmo. Geralmente quando eu vou dar a aula, eu não levo tudo isso, eu só vou levar aqui o meu iPhone e esse adaptador de vídeo já é o suficiente para eu dar a aula. Mas aqui eu também uso, eu levo lá quando eu vou dar aula, o passador de slide só por causa do laser, porque o passador de slide não funciona no iPhone, então para eu apontar durante a aula. E como eu tenho o Apple Watch, eu uso o Apple Watch para passar os slides. Também não é necessário porque o Apple Watch é caro, mas como eu tenho, e aí basicamente eu levo essas 4 coisas e não preciso levar o meu MacBook. No caso do vídeo, eu vou usar o MacBook para fazer a aula, porque eu acho muito ruim de você montar a aula no Keynote dentro do seu iPhone, iPad ou iPod, porque a tela é muito pequena. Então no vídeo aqui eu vou mostrar como eu faço a aula, como eu passo para o iPhone, mas quando eu vou dar a aula mesmo, eu não levo esse trambolho que é o MacBook, só o iPhone e essas coisinhas. E o primeiro passo é você abrir a App Store e instalar o aplicativo do Keynote, que é o PowerPoint para o Mac. Não sei se vocês perceberam, meu aparelho tem jailbreak, mas isso não interfere em nada, tá? Se você não tem jailbreak, isso funciona da mesma maneira, igualzinho. Eu já tinha instalado aqui no meu, então não vou instalar, eu simplesmente vou abrir ele. E caso você não tenha um MacBook, você pode criar, abrir o Keynote e criar uma nova apresentação ali. Essas 2 pastas aí são pastas que eu criei no meu MacBook. Mas é só você clicar ali no mais, criar nova apresentação, e aí dá para criar com paciência, igualzinho no MacBook. Só que eu não tenho paciência, tanto que eu nunca montei e teria que aprender como é que monta aqui. Dá para montar, mas o trabalho é enorme. Se você dá aula regularmente, geralmente a gente não fica sem paciência. Eu não tenho paciência não, então agora eu vou lá no Mac e vou mostrar montando a aula e a gente vai passar isso para o iPhone. E aqui no Mac eu já fiz uma aula teste só para passar no iPhone, porque o intuito desse vídeo não é ensinar vocês a mexerem no Keynote. Então eu só fiz uma aula com alguns efeitos para vocês compararem e verem que ela saiu bonitinha mesmo usando só o iPhone. Então eu preparei essa aula aqui no Keynote. Então quando eu der um clique vai aparecer isso, depois vai aparecer o laranjinha subindo, depois vai ter um efeito de transição que eu coloquei. E aí eu escrevi algumas coisas, MacBook, Apple Watch, iPhone, etc. Pus mais um efeito diferente de transição, coloquei a foto aqui do meu canal. E coloquei um videozinho desse passarinho aí, só para vocês verem que o iPhone roda bem vídeos também e não trava nada, mesmo você colocando na aula. Então, essa foi a aula que eu montei como teste para vocês. E como que a gente passa para o iPhone? E na verdade é bem simples, é só você abrir aqui o Finder, tem essa pasta que se chama iCloud Drive, e aí você vai lá no Keynote. O único problema é que é o seu iCloud, Por isso que eu não uso meu iCloud para nada. Então é que eu simplesmente criei 2 pastas, tem essa aulas, que são minhas outras aulas, e tem essa próxima aula que eu criei, uma pasta, só para ficar organizado, e eu joguei a aula ali no próxima aula. Aí antes, quando ele tem que enviar essa aula, então dependendo do tamanho da sua aula, pode ser que demore mais ou menos, tem que ter um pouco de paciência, e aí quando terminar, isso significa que essa aula já está na nuvem. E aí eu já vou conseguir acessar ela pelo iPhone. Então basicamente é isso. Dá para você usar o iTunes e passar pelo iTunes, mas aí tem que conectar o iPhone no iTunes. E aí eu acho mais complicado. Então eu simplesmente jogo no iCloud, eu deixo um espaço para a aula, suficiente para caber a aula, e acabou. Voltando aqui no iPhone, esses 2 quadrados do lado direito embaixo são as pastas lá, e você clicando ele abre e aparece as aulas. Aqui tinha 2 aulas a mais minhas, vocês desconsiderem. E aí vamos só olhar essa primeira aula, foi a que eu preparei aqui no vídeo para vocês. E a única coisa que você tem que fazer é dar um clique para ela começar a ser baixada. E a hora que você dá um clique, começa, não sei se vai dar para ver com clareza no vídeo,
mas aparece uma barrinha branca aumentando, que isso é o download da aula. E dependendo se a aula for grande, isso demora um pouco, tá? E aí é só você esperar até ele ser feito a aula, terminar de fazer o download. Depois que fazer o download, você consegue abrir essa aula sem estar conectado à internet. Por enquanto você tem que estar na internet. E aí eu dou um clique para ver se terminou de baixar, se funcionou direitinho, né? Porque vamos supor que eu vou dar essa aula. Às vezes aparece esse erro por causa de fonte diferente, desconsiderem, porque às vezes muda pouca coisa, mas nunca atrapalhou numa aula que eu fui dar. E aí eu vou testar para ver se está funcionando igualzinho lá no Mac. Então simplesmente aqui eu vou dar o play e vamos ver se está igualzinho. E aí antes de você dar a aula, é bom você testar, né, para ver se está tudo de acordo. Então as transições funcionando bem fluido, não trava nada, não dá problema. Lembrando que o meu é iPhone 6, eu não sei se talvez com 4S vai travar, pode ser que dependendo se estiver muito pesado trave. E aqui o videozinho final, podem ver que funcionou tudo direitinho, igual eu tinha feito lá no Mac, sem problema nenhum. E aqui a única coisa que eu faço no programa é dar o play, caso eu queira voltar um slide eu junto 2 dedos, escolho outro slide, dou o play de novo. Se eu quiser, um aluno pediu, volta aquele slide, junto os 2 dedos na tela e seleciono outro slide. É só isso que eu faço aqui no aplicativo do Keynote, mas já está pronto para a gente dar aula. E aqui eu só vou mostrar então o que eu levo quando eu vou dar aula. Eu levo o iPhone, o cabo adaptador, e aí eu levo aqui o laser e o meu Apple Watch. E eu também levo, nesses muitos casos, o carregador. Porque, que é isso? Voltando aqui, eu levo também o cabo carregador. Geralmente, a bateria do meu iPhone dura meio período, uma aula das 8 até o meio-dia, sem problema nenhum. Mas para o dia inteiro aí não aguenta, que geralmente uma manhã inteira fica em torno de uns 30%. Mas aí é porque a tela fica ligada o tempo todo, né? Então, chegamos lá para dar aula. A primeira coisa importante é você desligar o Wi-Fi e, se você usa o 3G, desativar o 3G também, porque aí você evita, né, que na verdade esse cabo ele vai espelhar a sua tela do iPhone. Já pensou no meio da aula alguém manda uma mensagem constrangedora? Então desativa o Wi-Fi e o 3G. E aqui no meu caso eu deixo o Bluetooth ativado por causa do Apple Watch, para ele conectar no iPhone. E aqui vamos supor que a gente chegou lá na sala de aula, e aí primeiro passo é você conectar o seu iPhone no projetor. E aí você tem que ver que ele detectou, né? Detectou lá no projetor. E aí agora, depois que detectou, eu já coloco a luminosidade no mínimo, pelo menos enquanto eu estiver dando aula, porque enquanto você estiver dando aula, a tela do iPhone fica ligada, né? E se você deixar ela uma luminosidade alta, sua bateria vai acabar rapidinho. E aqui é só abrir o Keynote e aí ir na pasta onde você deixou a sua aula. A gente já tinha baixado, já testou. E aqui, se estiver difícil para ver, se pode, né? Não é proibido, aumenta a luminosidade para você conseguir ver no seu iPhone. E a gente abre a aula. E aí depois, quando eu vou começar a aula mesmo, aí eu ponho no mínimo, porque senão vai acabar a bateria. A não sei que você deixe conectado lá na bateria. E aí só para ninguém esquecer, estou tirando a luminosidade da tela. Podem ver que o projetor aparece normal. E dei o play para começar a aula. E aqui no meu caso, eu uso o Apple Watch para passar os slides. E aqui é bem simples, não é o intuito do vídeo de hoje, mas eu tenho um vídeo onde eu explico do Apple Watch. E aí eu instalei o Keynote no Apple Watch também. Então aí tem o aplicativo ali do Keynote, como vocês podem observar. E aí não tem que configurar nada, é só eu clicar, ele já vai detectar o meu iPhone pelo Bluetooth e já vai para a tela dos slides. E aí como que funciona isso? Vou aproximar aqui para vocês. Quando eu dou um toque, é como se eu tivesse apertado uma vez o passador do slide. Depois eu foco lá atrás. Outro toque, mais uma vez, né? Subiu lá o laranjinha. Mais uma vez ele passa de slide. Se eu quiser voltar, é só eu apertar mais forte, né? Porque tem o Force Touch. E aí eu mando voltar os slides. Então um toquinho simples
é um toque para você avançar o slide, apertando forte você volta. Então vamos voltar lá. Então já está tudo certo. Então como que eu dou aula? Eu dou assim, não precisa estar próximo. Dentro da sala eu posso andar pela sala, quero passar slide, dou um clique no Apple Watch, aponto com o laser, falo alguma coisa, aperto de novo, aponto, explico alguma coisinha, aperto de novo para o próximo slide, aí falo mais um pouquinho. Então aqui eu fiz uma aula teste como se fosse uma aula, né? Com tópicos, vamos falar disso, vamos falar daquilo e etc. Vai passando todos os slides. Aí podem observar que funciona exatamente igual a gente tinha visto lá no Keynote do Mac, no iPhone, não trava nada. E aí, ó, olha o vídeo também, funciona direitinho e não trava nada. Lembrando que o meu é iPhone 6, não sei se com o antigo roda um vídeo HD sem travar nada. E aí vamos supor que você não tem o Apple Watch, e aí você quer dar aula com seu iPhone, iPad ou iPod Touch. Então é a mesma coisa, abre a aula, dá o play. E agora a única diferença, né, eu estou com o passador de slide, que isso todo mundo tem, é que toda vez que você for passar o slide, você tem que ir lá próximo do iPhone, iPad ou iPod e dar um clique na tela. Essa é a única diferença. Então, eu quero passar slide, dou um clique na tela. Explico mais alguma coisa, aí o problema é que você tem que ir lá perto do seu iPhone e clicar na tela, sempre que você for passar o slide. E para você voltar ao slide, eu já tinha mostrado, junta os dois dedos. Alguém, o aluno, quero ver aquele slide. Volta, professor. Você junta os dois dedos e volta o slide. Escolhe o slide lá, né? Ó, é que ele não tinha terminado o efeito. 2 dedos e pula para outro slide que você quiser. Ali está um pouco difícil de ver porque eu deixei a tela bem escura. Mas dá também. O meu Apple Watch só serve para passar os slides. Só isso. Bom, gente, então basicamente é assim que eu faço para dar aulas. Para mim facilitou bastante, porque parece besteira, mas carregar um computador, notebook para dar aula dá trabalho. E para mim fica muito fácil, porque com uma bolsa pequena eu levo meu iPhone, esse cabinho, o Apple Watch eu ponho no pulso e o passador do slide. Então para quem gosta de tecnologia é muito legal, né? Você vai lá dar aula, só leva isso. Sem contar que é um marketing forte com seus alunos. Então, e caso você tenha alguma dúvida, ficou com algum problema, pode me mandar um e-mail que eu sempre respondo. Às vezes que não deu certo alguma coisa. Eu acho que o mais importante é você testar antes se o seu projetor detecta o seu iPhone. Eu nunca tive problema, mas vai que não detecta. E caso tenha algum problema, me manda um e-mail que eu sempre respondo. E se você quiser aprender mais sobre esse cabo adaptador que eu usei para conectar o iPhone no projetor, tem um vídeo que eu fiz falando somente sobre isso. É só você clicar e assistir esse vídeo aí. Já me perguntaram também se dá para você usar um Apple TV para conectar o seu iPhone na TV, no projetor. Dá certo, só que o Apple TV precisa de rede Wi-Fi. E aí você vai levar um roteador Wi-Fi, vai ter só se a escola tiver um Wi-Fi bom, mas pode dar problema. Então eu acho um pouco complicado, mas daria certo também com o Apple TV. Mas dá um pouco mais de trabalho nessa parte de configuração por causa da rede Wi-Fi. E vai que um aluno tem iPhone também, ele pode entrar e atrapalhar no meio, então eu acho que não dá muito certo não. Só se você levar um roteador, mas aí começa a ficar um trambolho, né? Apple TV, roteador e etc. Aí fica mais fácil levar um notebook mesmo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana sai um vídeo novo. Curta também minha página do Facebook. E caso queira assistir meu vídeo que eu ensino como baixar vídeos do Facebook, é só você clicar aí no vídeo que está aparecendo. E caso queira saber mais sobre o Apple Watch, é só clicar no outro vídeo que está aparecendo aqui embaixo. Então é isso, um abraço para vocês e uma ótima semana.